A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal novo, O nome desse canal é Aprenda a Entender a Palavra de Deus com João Tito. Meu nome é João Tito, irmãos. Sejam bem-vindos. Que Deus venha trazer bênçãos através de bênçãos nas suas vidas, Venha abençoar a vida de vocês, venha abençoar a casa de vocês, venha abençoar a família de vocês, Venha, irmãos, e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e dos ensinamentos que Jesus vem trazendo para os irmãos, Só que hoje, irmãos, eu vou ler lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 6. Vamos ler, irmãos? Nessa palavra aqui, nessa Bíblia que eu tenho, ela é mais explicada, do que as outras, mais antigas. Só que eu vou explicar mais ainda para os irmãos entenderem, compreenderem, Porque, irmãos, quem não lê Bíblia, quem não tem um conhecimento certo da palavra, tem uma dificuldade mais, pesada de entender a palavra de Deus. E o meu objetivo aqui nesse canal, é fazer os olhos das pessoas abrirem, para a palavra de Deus, entenderem mais os significados e as explicações vão fazer com que as pessoas entendam melhor a palavra de Deus. Vamos lá, irmãos? Lá em Salmos 1, do 1 ao 6, fala assim: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Irmãos, feliz somos nós, porque a gente não se deixa levar pelos conselhos dos maus. Quem é os maus? Os ímpios. Nós que somos cristãos, dizemos assim, que ímpios? O povo aí de fora, que não serve a Deus, que não busca a Deus, que não gosta de se entregar verdadeiramente a Ele, Essas pessoas são más. As pessoas que fazem o mal ao próximo, as pessoas que caluniam o próximo, as pessoas que ficam xingando os outros, as pessoas que ficam criticando os outros, as pessoas que ficam brigando com o próprio Deus, reclamando o tempo todo com Deus, De vez delas agradecerem, elas reclamam. De vez delas glorificarem a Deus, dizer obrigado, Deus, por mais um dia, meu Deus, em nome de Jesus. Não, elas ficam reclamando, ficam culpando Deus por uma coisa que Deus não fez. E se Deus permitiu que aquilo acontecesse, era para o nosso bem, não é para a nossa morte, é para a nossa vida, é para o nosso crescimento espiritual. Mas não, essas pessoas ficam reclamando. Essas são as pessoas más, irmãos. As pessoas que não ligam para Deus e não ligam para a palavra dele e para os seus ensinamentos. Então, irmãos, não devemos dar ligança para os conselhos que essas pessoas nos dão. Porque esses conselhos só vão nos trazer coisas ruins, só vão nos prejudicar, nos afetar de uma forma que vão nos deixar abalado, triste, angustiado, com ansiedade, só com sentimentos ruins. É isso, irmãos. As pessoas más só nos trazem isso, mais nada. E continuando, dos que querem saber de Deus, dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os zombadores e de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Irmãos, nós que somos cristãos, nós devemos meditar. O nosso prazer deve estar, na palavra de Deus, Por quê? Porque deve ter na palavra de Deus? Porque ela é mais viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que separa alma e espírito e corpo. Então, irmãos, nós devemos ler a palavra de Deus,
A palavra de Deus é a Bíblia Sagrada, irmãos. Não importa qual é a Bíblia que os irmãos tenham, mas o que importa é que os irmãos leiam. Toda vez que... Não vou mentir. Não vou mentir para os irmãos. Toda vez que os irmãos estiverem sem fazer nada, né? Pensando no que fazer, de vez de vocês assistirem um vídeo no YouTube, de vez de vocês ficar jogando joguinho, de vez de vocês ficar lendo um livro qualquer, não. Pegue a palavra de Deus se você tiver. Se não tiver e tiver uma igreja aí perto de vocês, se você estiver congregando nessa igreja, peça para um irmão, peça para o pastor, para o líder da sua igreja, para eles te dar uma Bíblia, né? Para eles te emprestarem ou te dar uma Bíblia, né? Para os irmãos conseguirem aprender, né? Sozinhos, só que através desse canal, os irmãos vão compreender melhor a palavra de Deus, né? Então, irmãos, o nosso prazer, a nossa vontade deve estar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Porque ela é o melhor livro para se aprender a viver, né? A se comportar diante das situações, né? Essa Bíblia, né? Essa palavra de Deus, ela nos guia a um caminho melhor. Mas ela também exorta, ela também aconselha, ela também nos avisa, né? E ela também mostra como a gente viver aqui na Terra, né, irmãos? Então, irmãos, vamos continuar. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dão certo. Irmãos, nós que somos cristãos, né, daremos frutos, né? Por quê? Porque estamos com Deus. Por quê? Porque servimos a Deus, né? E nós daremos frutos porque nós estamos seguindo a palavra de Deus, os estatutos de Deus. Estatutos é a mesma coisa que ensinamentos. É a mesma coisa que mandamentos. As pessoas que leem muito a Bíblia vão dizer, eu sei o que é estatuto, eu sei o que é mandamento. Mas é a mesma coisa de ensinamentos. Entendeu, irmãos? Só que mandamentos é um pouco diferente, irmãos. Mandamentos são as palavras de Deus que está em Êxodo, né? Êxodo, Levítico e Números, né? E Deuteronômio. Está nesses 4 livros da Bíblia, irmãos. Os 10 mandamentos, né? E quem coisou os 10 mandamentos, quem escreveu os 10 mandamentos na Bíblia, inspirados por Deus, foi Moisés, irmãos, né? Só que isso não vem ao caso, né, irmãos? A pregação de hoje vai ser focada em Salmos, capítulo 1, do 1 ao 6. Então, irmãos, nós daremos frutos porque seguimos a Deus. Frutos, irmãos. O que significa frutos, irmãos? Tudo o que a gente fizer aqui na terra vai ter um resultado, né? E se a gente fizer, olha, eu vou dizer uma coisa. Se a gente fizer uma coisa boa, durante o caminho, tudo vai dar certo. E lá pra frente, vai ter um resultado. E esse resultado vai ser bom. Mas se a gente fazer uma coisa ruim, antes, né, agora, se a gente fizer uma coisa ruim agora, no futuro, não importa o tempo que seja, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, né? Nós vamos colher uma coisa ruim, né? Quando plantamos, essa palavra plantamos, é a mesma coisa de fazer alguma coisa boa ou ruim, né, irmãos? Então, irmãos, em palavras mais fáceis de entender, é quando uma pessoa faz uma coisa boa ou ruim, hoje. E plantaremos uma coisa boa ou ruim no futuro.
né? Então, irmão, colheremos, falei errado, irmãos. Então, irmãos, tudo vai dar certo. Só você se apegar a Deus. Só você seguir os ensinamentos dele. Só você seguir a ele. Tenha fé. Siga ele. Persevere até o fim. Perseverar, irmãos, é seguir com Deus até o fim. Até o fim de quê, irmãos? Até o fim de nossa vida. Quando a gente ficar adulto, eu já estou chegando aos 18 anos, né? Quando a gente ficar adulto, quando a gente ficar velhinho, né? Velhinho de 60 anos para cima, né, irmãos? Mas isso não vem ao caso, irmãos, né? Então, irmãos, tudo que a gente fizer, que seja para a glória de Deus, que seja por engrandecimento dele. E, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos, que lá em Provérbios 3, 5, 6 e 7, né, diz pra gente se lembrar de Deus em tudo que a gente fizer. Não é pra gente fazer coisas erradas, né? Não é pra gente se apoiar. Se apoiar é se achar. Não é pra gente ficar se achando que a gente é inteligente, porque quem nos concede, quem nos dá a inteligência é Deus. Ele que faz assim, ó, vai, entrega essa sabedoria pro meu irmão, ou pro meu filho. Então, irmãos, Deus é que nos dá a sabedoria, Deus é que nos dá o discernimento, Deus é que nos dá, né, a inteligência, em palavras mais fáceis de entender, né? Então, irmãos, nós devemos fazer tudo o que Deus está mandando, fazer tudo o que Deus está nos ordenando, né? É a mesma coisa que mandando, irmãos, só que em palavras mais difíceis. Ordenando é a mesma coisa que mandando. Continuando. O mesmo acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Irmãos, todos aqueles, eu falei no comecinho do vídeo, mas eu vou explicar melhor. Todos aqueles que fazem o mal é comparado a uma palha que o vento leva. Como se fosse planta. Aquelas plantas de árvore que cai. Aquelas plantinhas de árvore que cai. Então, irmãos, essas plantinhas, quando o vento leva, é comparado ao mal. Os maus, né? Os ímpios, em palavras mais difíceis, né? As pessoas más, as pessoas ruins, né, são comparadas à palha que o vento leva, né? E no dia do juízo, o dia do juízo é o dia do fim, o fim de tudo, o fim do mundo, né? O povo fica dizendo, o fim do mundo vai ser o apocalipse. Isso está certo, vai ser o apocalipse. Só que tem, né, o povo fica dizendo que o apocalipse, eu vou dizer uma coisa, irmãos, que não tem nada a ver, mas de um certo modo tem a ver, né, irmãos? O povo aí do mundo fica dizendo que vai ter um apocalipse zumbi. Mas não existe zumbi, irmãos. O que vai existir e que está prestes a vir é o apocalipse da Bíblia. E esse apocalipse, irmãos, vai ter só coisa trágica, irmãos. Só coisa ruim vai acontecer para os que ficarem aqui na terra. E os cristãos que não tiver 100% vão ficar aqui na terra, só que vão ser protegidos por Deus para que nada os aconteça e eles consigam corrigir algumas coisas para voltar, para ir para o céu também. Mas os ímpios vão sofrer e vão para o inferno. No final, vão para o inferno. Vão para um lugar muito ruim. Um lugar que só traz, desculpa pela palavra, irmãos, desgraça, né? Que só traz tristeza, ranger de dente. Sabe o que é ranger de dente? Mexer os dentes assim, mexer os dentes assim, irmãos, né? As pessoas só vão sofrer lá nesse lugar, o inferno, né? Mas no céu só vai ter tranquilidade, paz, harmonia uns com os outros, né? Felicidade, que é o que a pessoa mais vai ter, a felicidade, né, irmãos? No céu só tem maravilhas. Continuando.
Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, não, eu só vou ficar nesse aqui, irmãos. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Irmãos, Deus só vai operar na vida do cristão se a gente obedecer a Deus. Se a gente obedecer a Ele, Ele vai operar em nossas vidas. Eu estou falando também para mim, irmãos. Eu não vou me tirar da bandeja, eu não vou me tirar de lado, não. Porque eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos, procuramos ser perfeitos porque o Senhor é perfeito, procuramos ser santos porque o Senhor é santo. Na palavra de Deus diz assim, sede santos porque eu sou santo. Então, irmãos, nós devemos procurar obedecer a palavra de Deus, né? Obedecer os estatutos, os ensinamentos de Deus, como eu falei no começo do vídeo, né? E Ele vai agir ao nosso favor. Ele vai trabalhar ao nosso favor. Ele vai nos proteger. Ele vai nos guiar. Guiar como? Nos mostrar um caminho certo. Ele vai, irmãos, nos aconselhar, em palavras mais fáceis de entender. Ele vai nos aconselhar e nos mostrar um caminho certo para a gente andar, né? E se a gente errar, Ele vai nos repreender. Repreender o quê? Corrigir, né? É a mesma coisa, irmãos. Repreender é corrigir, né? Deus vai nos corrigir. E se preciso for, Ele vai nos levar para o deserto. Como é o deserto, irmãos? O deserto, irmãos, é o lugar da disciplina, né? Disciplina, irmãos. É um lugar que Deus vai nos corrigir e vai deixar a gente lá um pouco para a gente se endireitar, né? E seguir de volta para o caminho certo, né, irmãos? E aí, continuando. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Todas as pessoas ruins, as pessoas más, como eu falei, elas não terão um fim agradável e nem bom. Elas vão ter um fim horrível e desgracento, irmãos. Um fim que só vai trazer choro e dor, sofrimento para o resto da eternidade. Eternidade, irmãos, é para sempre, para o resto da vida deles, né? Aqui na Terra eles já estão sofrendo, né? Eles pensam que não estão sofrendo por estar ganhando dinheiro, por estar tendo riqueza, por estar, né, ganhando aqui na Terra. Mas no céu eles não vão. Só se Deus conseguir, e Ele vai conseguir, né, o máximo de pessoas, não é pouca pessoa não, o máximo de pessoas, né, para se arrependerem e seguirem a Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é no Novo Testamento, irmãos. Mas eu sempre falo Jesus Cristo porque foi Ele que morreu na cruz para nos salvar, irmãos. Mas isso não vem ao caso, né? Essas pessoas más não vão para um lugar bom. Eles vão para um lugar ruim. Irmãos, nós que somos cristãos, nós que seguimos a Deus verdadeiramente, né? Nós devemos ser verdadeiros com Deus. Nós devemos ser sinceros, humildes e mansos. Mansos é aquelas pessoas pacíficas, em palavras mais fáceis, né? Que não procuram brigas, não procuram discutir com ninguém, brigar com ninguém, né? Se desentender com ninguém, né, irmãos? Então, nós que somos cristãos, nós que seguimos a Deus, nós que lemos a palavra de Deus, teremos um fim ótimo e tranquilo, né, irmãos? Então, essa foi a palavra de Deus que eu passei para os irmãos hoje, né? Que Deus abençoe os irmãos grandiosamente, que Deus venha trazer bênçãos atrás de bênçãos, né, irmãos? E que Deus venha lhes dar forças, coragem, ânimo, né?
e que Deus venha fortalecer o coração dos irmãos cada vez mais. Que Deus lhes abençoe. E o próximo vídeo vai ser um vídeo curto, irmãos, que vai ser uma outra mensagem, mas que os irmãos fiquem alertas para não perder sua coroa. Coroa é salvação. Deus te abençoe. E que você seja muito feliz aqui na terra, mas com Deus do seu lado. Tenha um bom dia.